Tá cortando, Ana. Ok, monitora, você conseguiu me ouvir? Ok, vamos começar. Já no comando. Me avisa aí quando dizer começou, que eu falo, não sei. Beleza. A recomendação é deixar tudo no mudo, não é isso? Ah, sim, já vou deixar agora. Eu não ouvi Beleza. nada. A ideia é deixar uma pessoa na tela cada vez, é isso? Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à nossa atividade dentro da jornada virtual da UFES. A nossa mesa, intitulada Por uma UFES antirracista, trajetórias e lutas pelas cotas na pós-graduação, tem como objetivo discutir o sistema de cotas na pós-graduação. O objetivo é problematizar as ações afirmativas da pós-graduação, visto que até o momento a UFES não as adotou. Ante o recente movimento no país em prol da defesa desse sistema, pretende-se, através do debate, juntar-se às vozes defensoras das práticas antirracistas. Essa mesa ela é proposta e foi proposta pelo NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas da UFES. Junto comigo, nessa mesa, nós teremos a professora Ivete e o professor Jean Matos. Professora Ivete, doutora em Educação, professora titular da UFES, do Departamento de Saúde, coordenadora do curso Firmina, conselheira da Câmara de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, organizadora da Marcha do Empoderamento Crespo. Professor Jean Santana, doutor em Química, professor titular da UFES, Departamento de Tecnologia, membro também da Comissão de Ações Afirmativas. Vale ressaltar que as ações afirmativas foram aprovadas na UFES desde 2006, através da Resolução Consul 34, e recentemente, em 2019, houve uma ampliação dos grupos atendidos pelo sistema de reserva de vagas, com a inclusão dos ciganos, pessoas com deficiências, trans, travestis e transgênero. As cotas para a pós-graduação, para grupos historicamente excluídos, entretanto, não foram adotadas na UFES. Temos atualmente 39 cursos de pós-graduação, a consolidação da formação docente e da atividade de pesquisa na instituição a partir do final da década de 90. Começa a se estruturar os programas de pós-graduação em estrito sensu, sendo muito deles formados a partir das equipes de docentes do curso lato sensu. Com isso, o número de cursos de pós-graduação lato sensu diminuiu, estando atualmente em funcionamento total de 7 cursos. Já os cursos de estrito sensu, atualmente, e segundo a fala do magnífico reitor Evandro Nascimento hoje pela manhã, consta de 39 cursos, entre os programas acadêmicos e os programas mestrados acadêmicos, doutorados acadêmicos e os mestrados profissionais. A proposta da mesa é que ocorram 2 momentos, sendo o primeiro a exposição da professora Ivy Guedes sobre a sua trajetória enquanto mulher negra, a sua experiência vivenciada como cotista da pós-graduação, os desafios enfrentados, a construção das redes de apoio, a ascensão profissional e acadêmica que a pós-graduação proporcionou a
a vida de uma mulher negra e periférica. No segundo momento, teremos a exposição do professor Jean Santana, onde serão apresentadas reflexões e argumentos da Andes em favor do sistema de cotas na pós-graduação. Lembro que a professora Ivy Guedes participou da elaboração do primeiro curso de graduação em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, implementado na UNEB, através do PAFOR. Foi membro da comissão organizadora do 4º Congresso de Pesquisadores Negros, da BPN, e da primeira Conferência de Ações Afirmativas e Conferência sobre Estudantes Cotistas na UNEB. A professora Ivy Guedes é doutora em Educação e Contemporaneidade pela UNEB. Também tem especialização pela mesma instituição em Metodologia de Ensino da Educação Física, Esporte e Lazer e é licenciada em Educação Física pela Universidade Católica. A partir desse momento, eu passo a palavra para a professora Ivy Guedes. Ivy, você tá sem som. Seu som tá mudo. Valeu. Gente, mil desculpas, porque assim, eu não sei dominar esse negócio de live, mas agora eu agora já consegui me encontrar. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Licença para adentrar em diferentes casas, espaços dormitórios, talvez alguns jardins ou terraços, para falar sobre um tema muito caro para nós no sistema de cotas na pós-graduação. Inicialmente, eu quero agradecer à professora Ana Maria pelo convite e, por extensão, ao MEAB, e a oportunidade de dividir essa mesa com meu colega Jean Santana. Confesso para vocês que quando eu recebi o card pronto, e eu vi ali 3 corpos negros, doutores, eu achei, no mínimo, emblemático. Mas antes de iniciar a minha narrativa, que será certamente autobiográfica, eu peço a bênção ao meu pai, o seu Guedes, e à minha mãe, Dona Ivone. Preciso dizer, já que estou nesse movimento de live e a gente acaba tendo a oportunidade de mostrar para a nossa família um pouco do nosso trabalho, eu preciso dar o meu boa tarde para a minha família, boa tarde para toda a minha gente da Zona Leste de São Paulo, ao Grupo Senzala, que foi onde eu comecei com 18 anos a ter minha formação política. Eu quero mandar um afroabraço para todas e todas do Grupo de Pesquisa Firmina e da Marcha do Empoderamento Crespo de Salvador. E dizer que vocês são presenças vivas em minha vida. Bem, eu construí essa minha explanação em 3 momentos. Porque como eu vou fazer uma narrativa, né, de uma trajetória,
eu preciso dizer de onde eu parto, de que lugar, né, parte essa trajetória. Então, eu vou, no primeiro momento, falar de onde eu venho, depois por onde andei, e no terceiro momento, o que pode as cotas na pós-graduação. Bem, eu sou da Zona Leste de São Paulo, eu sou do Cangaíba, um bairro de periferia, sou a quarta de 5 filhos, meu pai, o seu Guedes, um pedreiro primoroso, uma pessoa reconhecida em São Paulo, é chamado de Mestre Guedes. A minha mãe, costureira, e aí eu trago muitas lembranças dos retalhos espalhados pela casa. E eu não tinha ainda essa noção de como era uma mãe, mulher, dividir o espaço da casa como espaço de trabalho com 5 filhos para criar. Eu trago na minha memória o trabalho árduo do meu pai, a sua determinação na construção de uma casa que nos abrigasse com conforto. E para isso, nós, os filhos, fomos desde a infância seus serventes de obra. Na época, confesso para vocês que eu odiava. Odiava porque eu via os meus colegas, né, da rua, do bairro, da vizinhança, muito mais tempo para brincar na rua, e eu não. E eu sempre fui rueira. Essa é uma característica de Ive desde cedo. Bem, meu pai foi, sem dúvida, um homem de valores morais irreparáveis. E num dado momento, quando minhas irmãs mais velhas findavam o ensino médio, ele, visionário, idealizou que seus filhos iriam para a faculdade e não passariam tudo o que ele passou na vida. E confesso aqui que de todos os filhos, sem dúvida nenhuma, eu fui a mais problemática. Porque eu era muito indócil, um pouco desobediente, eu não gostava de estudar, e só concluí o ensino médio porque o seu Guedes adotou um método próprio de castigos e punições que nos fazia muito medo de uma reprovação. Também, como é que eu poderia gostar da escola? Como é que eu, Ive, que já desde pequena já apresentava assim uma certa insurgência, ia gostar de uma instituição historicamente, notoriamente excludente, né, classicista, racista? Eu sempre fui discriminada e tida como uma péssima aluna. E além de péssima aluna, atrevida. Aí eu corto um pouquinho, né, esse momento e vou para onde eu andei. Então, além de atrevida, também sou aventureira. E convenci meu esposo, Wilson, que ir para a Bahia seria bom para nós. E sem dúvida foi. Quando eu terminei minha graduação em Educação Física pela UFSAL, onde eu chorei muito, muito. Todos os semestres na matrícula era um drama, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o semestre anterior. E eu nunca pensei que eu ia chorar tanto para estudar. Mas foi fazendo o curso de Educação Física que eu me reconheci como uma boa aluna, bastante aplicada. Cheguei a ser uma aluna exemplar na graduação e não ter feito nenhuma final. Mas, enfim, né? Essa área é uma área que realmente me apaixonou. A gente teve muitas dificuldades financeiras. Terminei o último semestre sem pagar, mas não tem nada não, que passados uns anos, a UFSAL me acionou na justiça e essa conta eu paguei. E foi transitando nesses espaços formativos que eu tive conhecimento de uma especialização na UNEB, que também era paga. Mas aí eu conversei em casa, a gente se organizou e pensamos, bom, vamos fazer. Eu fiz a especialização. Eu acho que eu paguei 2 parcelas. E depois, novamente, as dificuldades financeiras me impediram de pagar. Mas como eu não recebia nenhuma carta de cobrança, eu fui continuando e eu concluí. E quando eu concluí, essas especializações pagas nas universidades públicas acabaram as fundações dentro das universidades. Então, essa conta eu não paguei. E foi transitando, né, naquele espaço da pós, que era na UNEB, no Cabula, que eu vi no mural um edital para aluno especial para o mestrado. Logo eu achei uma linha de pesquisa
que é Processos Civilizatórios, Educação, Memória e Pluralidade Cultural. Uma linha com várias disciplinas que acreditei que eu pudesse ser aprovada. E foi isso. Em 2003, quando a UNEB já estava implantando o sistema de cotas na graduação e na pós-graduação. E aí eu preciso fazer uma reverência e dizer que a UNEB, sem dúvida nenhuma, foi uma universidade pioneira na implantação do sistema de cotas na graduação e na pós-graduação no Brasil, uma universidade inclusiva, garantindo oportunidades de acesso para estudantes negros e negras vindos da periferia e da escola pública. No ano seguinte, quando eu concluí as 2 disciplinas que eu fiz, eu me aventurei a pleitear uma vaga como aluna regular pelas cotas. E foi pelas cotas que eu e mais alguns mestrandos, homens e mulheres negras, puderam ocupar, talvez, o espaço de maior privilégio branco. Passei, e foi no mestrado que vivi com outros colegas o desafio de uma pós-graduação stricto sensu, que se diferencia muito da pós-graduação lato sensu, chamada especialização. Porque quando eu fiz a especialização, eu fiz em metodologia do ensino de educação física e lazer, e lá eu estava dentro da minha zona de conforto, porque era a minha área de graduação. Mas no mestrado a gente viveu muitas dificuldades, porque mesmo tendo ingressado por uma linha de pesquisa que abrigava temas e projetos considerados marginais aos olhos da ciência branca, todos os mestrandos, na época, eles tinham aulas de outras disciplinas, onde todos estavam juntos em todas as linhas. E aí foi onde a gente começou a viver muitas dificuldades em relação às fontes, né? Nós tínhamos que ler os clássicos canônicos, nós tínhamos que entregar sinais de leituras, papers, e a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque parecia que a nossa escrita, nós, desses negros e negras da linha 1, parecia que a gente nunca alcançava o nível, né, de expectativa de alguns professores, que transformaram o nosso processo bastante dificultoso. Eu penso que isso também é um mecanismo, é uma tecnologia que dentro dessas universidades e desses espaços, de dizer que ali não é o nosso lugar. Mas aí eu percebi que essa dificuldade, que não era só minha, mas era também de Patrícia Pena, de Otto Figueiredo, de Vânia Bonfim, de Cláudia Rocha e de Romilson da Silva, que criamos encontros regulares, porque tudo parecia tão difícil, mas é na dificuldade que a gente se une, é na dificuldade que a gente se encontra e potencializa forças. E aí, em horários alternados, né, das aulas, a gente buscava se encontrar ou numa cantina, ou num hall, onde tivesse um lugar para sentar 6 pessoas, esse grupo sempre estava junto. E o que a gente fazia? A gente pegava todas as dificuldades de cada projeto para fazer discussão, sugestão. Inclusive, na época, a gente chamou de paredão. Então, a cada 15 dias, ou quando cada uma de nós tinha que entregar um capítulo para o orientador ou para a orientadora, a gente primeiro passava por esse crivo do próprio grupo. E foi assim que nasceu o Grupo Firmina. Firmina, um nome que foi suspirado no meu ouvido na época, e que todo o grupo acatou como um nome interessante. Mas eu preciso dizer para vocês que essa Firmina não é Maria Firmina dos Reis. Essa é uma escrava alforriada, que junto com as suas manas, compraram alforria de outros homens e mulheres. Ainda é de um tempo de pós-escravidão. Bem, e o que pode as cotas na pós-graduação? Durante décadas, os títulos de mestres e doutores não cabiam para pessoas negras. Não crescemos tendo na família nenhum doutor. Mas, com certeza,
tivemos em cada família talvez o melhor pedreiro, o melhor pintor, o melhor eletricista, a melhor cozinheira, o melhor mecânico. Por certo, nós, oriundos das periferias, oriundos daqueles que estão distantes dos centros urbanos, nós temos essas referências nas nossas famílias. E essas referências, elas são muito importantes. Mas eu preciso dizer aqui qual é o significado de você ter na sua família uma tia, uma prima, uma irmã doutora. Foi na pós-graduação que vivemos a experiência como cotistas, com inúmeras dificuldades. Sem dúvida, foi. Mas todos e todas do Grupo Firmina se titularam mestres e posteriormente doutores. Mas foi a partir daí que a gente identificou uma possibilidade, qual seja, de concorrer à vaga para docente no ensino superior. Então, isso acabou sendo uma meta e um direcionamento para que a gente desse sequência a essa titulação. Porque a maioria das vagas para concurso e para seleção de professores, currículo de titulação conta muito. Hoje, todos estão professores concursados no ensino superior, promovendo outras epistemologias e práticas pedagógicas inclusivas, afirmativas e antirracistas. As cotas no mestrado e no doutorado, ela é a possibilidade de ascensão social, de ascensão econômica, e com isso, de acesso a outros espaços de lazer e cultura, inserção em espaços de trabalhos não subalternizados, até então muito distante da realidade da população brasileira. E com isso, a consequente aquisição de bens e oportunidades possíveis, inclusive de ser autora de talvez o único livro referência no estudo do corpo no ensino da educação física. Bem, eu trabalho a minha proposta, né, enquanto vida acadêmica, profissional e militante, amparada por dois conceitos chaves. Ubuntu, que passa a ser uma filosofia, não só para pensar como podemos tornar a sociedade mais humana, e empoderamento para resistir, existir e dar continuidade ao que mulheres negras descendentes de África nos deixaram como legado. Eu já estou finalizando. Para dizer para vocês, por que a Casa Grande surta, tem medo e rechaça as cotas na pós-graduação? Porque é na pós que muitas vidas negras se transformam. É a universidade, é a pós-graduação que possibilita uma transformação estrutural na sociedade. Hoje eu sou a professora doutora Ive Guedes. Eu sou, dos 5 filhos do seu Guedes e da dona Ivone, a única doutora. Eu sou a representação afirmativa que não tivemos na nossa infância e na juventude. Eu sou um corpo político. Eu sou um corpo marcado por memórias da dor e sofrimento que o racismo interpôs na vida da minha família, principalmente do meu pai. Eu sou o orgulho de uma família negra periférica que me apoiaram e hoje admiram onde eu cheguei. E ser doutora mudou fundamentalmente minhas condições de vida, minha consciência política, minha autoestima dos meus e de todos que já passaram pelo meu caminho ou que passarão. Finalizando, eu tomo emprestado o poema Medo Maior, de Nelson Mandela, do filme Push Carter, para dizer que o nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, e não a nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentosa, incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Então, assim, bancar ser o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em se encolher
para que outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. É à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente estaremos dando oportunidade a pessoas que brilhem também. Eu sou uma Nzinga iluminada. A minha luz tem iluminado muitas outras mulheres negras. A universidade faz e pode fazer a diferença com as cotas na pós-graduação. Será um grande feito para a comunidade acadêmica que precisa enxergar que há uma ponte com igualdades de oportunidades, justiça e responsabilidade social. Que a minha luz ilumine a possibilidade de projetar outras Nzingas, a Coutunes, as Anteuás, Dandaras, Maria Filipas, Teresas de Benguela, Marielles. Eu afirmo para vocês, a UFES é negra e eu estou em marcha por uma UFES antirracista. Muito obrigada pela escuta. Consegue me ouvir? Sim. Ive Guedes, nós que te agradecemos por essa fala emocionante, por sua trajetória partilhada conosco. Nós que te agradecemos porque creio que a tua fala nos inspira a continuar na luta pelas cotas na pós-graduação na UFES. E a ideia é de sensibilizar não mais pelos dados, mas pela trajetória especial da professora Ive Guedes. Muito obrigada. Muito obrigada, Ive. Agora a gente vai passar a ouvir um pouco mais sobre a luta pelas cotas na pós-graduação com o nosso companheiro Jean Santana. Jean, professor reconhecido na UFES e fora da UFES pela sua militância, pela sua luta. Professor Jean tem atuação na área de energias alternativas, atualmente desenvolve um projeto de pesquisa para avaliar os impactos do uso dos agrotóxicos na saúde humana. Foi vice-presidente do Andes, coordenador-geral da DUFES, onde sempre atuou na pauta do combate ao racismo, machismo e LGBTfobia. Foi responsável também pela edição da cartilha de combate à LGBTfobia, machismo e racismo do Andes. A partir de agora, Jean, a palavra é sua, meu caro. Valeu, Ana, obrigado. Confesso que fiquei bastante emocionado com a fala de Ive Guedes. Passou um filme da minha vida, né? Assim, da minha trajetória. Eu sou o segundo graduando da minha família e até hoje o primeiro doutor. Na família de pai, mãe, primos, dentre outros, tanto dentro de casa quanto fora de casa, em relação aos primos, sou o segundo graduando e o primeiro doutor da família. Bom, assim, boa tarde a todos e a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o NEAD, assim, na pessoa de Ana Maria, nossa colega e companheira, assim, por essa iniciativa e pertinência em pautar esse debate, que se propõe, desse modo, colocar a discussão de cotas raciais na ordem do dia em nossa universidade, discussão da cota na pós-graduação, na perspectiva de garantir à população negra acesso à educação superior, acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada. Na perspectiva que nossa presença nesses espaços, em todos os níveis, e que nós não estejamos subrepresentados.
Obviamente, quando pensamos em cotas, pensamos também na necessidade de permanecer na universidade. Isso significa que, além da gente garantir o acesso à graduação e à pós-graduação, é necessário também a gente garantir as condições materiais para que os estudantes possam cursar o curso de graduação e da pós-graduação. E também é necessário que o ambiente universitário não seja hostil à presença negra. Também é importante que a universidade seja hostil à presença LGBT e nem à presença das mulheres. Penso também que é importante aproveitar o momento e, ao menos, mencionar a necessidade de se ampliar essa discussão para a população trans, comunidade quilombolas e ciganos na pós também. Antes de iniciar minha fala propriamente, eu acho que eu não posso deixar de mencionar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que foi comemorado no dia 25 de julho, no último sábado. E no contexto, infelizmente, de feminicídio e outras violações contra as mulheres, em sua maioria negra, e do rebatimento da crise histórica que estamos vivenciando nas costas das mulheres negras, do assassinato das mulheres trans, que também continua em alta, mesmo em situação de isolamento social. Todos nós sabemos que o Brasil ele é campeão no assassinato de mulheres trans, e em sua maioria é negra também. Diante disso tudo, precisamos manter viva a lembrança do Dia da Mulher Latino-Americana e Caribenha. Também ontem, 26 de julho, dia da Pradoeira de Feira de Santana, é também o dia de Nanã. É o dia em que vários terreiros de candomblé e outros templos religiosos de matrizes africanas da Bahia, e não poderia ser diferente em Feira de Santana e seus distritos, vários terreiros e vários centros de Umbanda reverenciam Nanã. Nanã, que é a grande ancestral, a guardiã do saber ancestral, a grande detentora do conhecimento, a sábia. Saluba Nanã. E por último, hoje é o dia que, se não tivesse sido executada pelas forças fascistas e milicianas do Rio de Janeiro, estaríamos hoje festejando o aniversário de Marielle Franco, que estaria completando 41 anos. E que a garra de Marielle, sua força e sua luta estejam presentes em nós, e que possamos honrar a sua memória, e de todos aqueles e aquelas que tombaram em luta. Sabemos que, para nós estarmos aqui, muita gente deu a vida por nós, e precisamos reconhecer os avanços que tivemos. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que precisamos avançar muito mais, principalmente diante dessa ofensiva reacionária com fortes elementos fascistas e que tentam impor um retrocesso nos poucos avanços que tivemos com muita luta. E aí, não podemos deixar de ser explícito aqui ao mencionar os avanços e pontuar os nossos dilemas. Avançamos quando conquistamos cotas nas universidades públicas, nos concursos públicos federais e em algumas legislações estaduais. Salvo engano, de acordo com o levantamento que eu fiz, para poder preparar essa fala aqui, temos hoje 68 universidades federais, 44 universidades estaduais, 39 institutos federais e 2 Cefetes. No total, 105, salvo engano, se eu tiver... Bom, essas instituições que adotaram cotas, pelo menos na graduação. É um avanço muito grande. Mas, infelizmente, de 2000 para cá, acompanhamos o aumento do encarceramento da população negra em massa, em sua maioria homens pretos. Permanecem as desigualdades raciais em vários indicadores sociais, como rendimento, condições de moradia, acesso à educação e saúde. A pandemia da Covid está aí para mostrar o impacto que tem sobre a população negra. O que faz com que as desigualdades sociais que atingem o conjunto da população tenham um impacto piorado, ampliado por conta do ingrediente racista sobre nossas costas. Bom, e passando para a fala, vou começar a falar das deliberações do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES-SN, e que a nossa querida Dulfes é uma seção sindical. O ANDES hoje tem uma posição favorável a cotas em todos os níveis para as universidades.
mas foi fruto da nossa persistência enquanto docentes negras e negros ao interior desse sindicato, que conseguimos convencer nossos companheiros da necessidade e importância de avançar na implantação do processo de cotas raciais, como política transitória para a população negra. Em 2004, aqui em Salvador, no Congresso do Andes, foi a primeira vez que o sindicato pautou as cotas. Eu estava no mestrado, ainda não era docente, mas foi um debate caloroso. E apesar do intenso debate, naquele momento, o Congresso decidiu em não aprovar e nem desaprovar a resolução sobre cotas, remetendo para o momento posterior. Se não me engano, foi em 2007, foi o primeiro momento que o Congresso do Andes se posicionou sobre cotas e se posicionou contrariamente. Essa posição deixou muitos negros e negras que militavam no interior do Andes muito tristes, e muita gente resolveu dar um tempo de militar no sindicato, e muita gente não votou, assim, sentido por aquela decisão que a gente compreende que foi equivocada. Nesse mesmo ano de 2004, salvo engano, o governo federal, o governo de Lula, apresentou uma proposta alternativa a cotas, que seria o aproveitamento de cerca de 100 mil vagas ociosas nas universidades privadas a serem ocupadas por estudantes negros, indígenas e portadores de deficiências e ex-presidiários, já em 2004. Esse número representaria 25% das vagas disponíveis nas universidades privadas, que estariam com 37,5% de vagas ociosas. A contrapartida do governo naquele momento seria um plano de renúncia fiscal que beneficiaria as universidades privadas que adotassem o sistema. Obviamente que setores do movimento negro rejeitaram a proposta, assim como o Antissindicato Nacional fez uma crítica contundente sobre essa proposta apresentada pelo governo. Bom, voltando ao Andes, assim, após a nossa derrota na cotas, no debate de cotas, acho que em 2007, aqueles que permaneceram no Sindicato Nacional resolveu se empenhar para que a cotas pudesse ser aprovada posteriormente. Então, o Andes fez vários seminários, mesas, debates, revista temática, elaborada por nós. E nós conseguimos convencer a maioria dos docentes, que são brancos, a apoiarem o sistema de cotas nas universidades. E a experiência que vivenciamos no Andes mostra que o avanço das nossas pautas da população negra vai ser necessário que a gente estabeleça uma relação, que estabeleça uma articulação com os professores brancos. O debate de cotas no Andes mostrou que a gente vai ter que ser paciente para poder avançar sobre as nossas pautas. Sabemos e reconhecemos da dureza da luta, não é fácil, principalmente quando o tema tem a ver com a questão racial, com a questão de gênero e a questão de orientação sexual. Bom, mas voltando ao debate que nós tivemos no Andes, a gente pode recordar da dureza que nós enfrentamos ao debater cotas com os nossos companheiros. Das várias coisas que ouvimos ao defender uma presença negra na universidade. No entanto, compreendo que a persistência valeu a pena, mas outros embates precisam ser travados. E penso que, pela nossa experiência, precisamos ser firmes em nossa posição, mas sem perder a ternura, o afeto. Afinal de contas, sem passar a mão pela cabeça, né? Temos vários companheiros que ainda são equivocados, e a gente precisa ter a paciência para poder convencê-los da necessidade da mudança. E precisamos convencer da necessidade de estabelecer alguns debates que são cruciais para a nossa existência enquanto negro, enquanto gay, enquanto mulher nas universidades. Bom, voltando ao Andes, aprovamos a cota para a população em 2010 no Congresso do Pará. Posteriormente, conseguimos avançar dentro do Andes e aprovar cotas para a população quilombola e cigano.
E reforçamos a necessidade de ampliar para a pós-graduação a adoção de políticas de ação afirmativa de cotas. Bom, e sobre quais justificativas que nós do Andes, naquele momento, em 2010 e posteriormente, em relação à cota na pré-graduação, sobre quais argumentos a gente aprovou, né? Naquele momento foram os mesmos argumentos que a gente utilizou para defender cotas na graduação. Mas eu aproveitei e atualizei alguns dados, assim, já que Ana me fez o convite, eu me debrucei sobre os microdados do IBGE, que é feito a cada 3 meses, o PNAD contínuo e também o censo do IBGE. Peguei os microdados para poder fazer a avaliação e trazer para vocês aqui um cenário mais fresco, um cenário mais atual. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui como está a desigualdade racial nas universidades brasileiras, que apesar da adoção das cotas, as desigualdades ainda continuam na graduação e na pós-graduação permanece praticamente a mesma situação de 20 anos atrás, infelizmente. E para isso eu vou lançar mão de um indicador racial, formulado pela Fundação Carlos Chagas, eu preciso dar nome, né? Esse índice não foi construído por mim, mas acho que esse índice ajuda a gente a compreender como é que está a desigualdade no âmbito das universidades brasileiras. É o Índice de Paridade Racial, chamado IPR. Esse IPR que eu vou utilizar, ele é baseado no IPG, que, salvo engano, a Unesco utiliza para poder mensurar a desigualdade de gênero. Nós já temos conhecimento de vários índices, não é? Temos o IDH, que mede as desigualdades sociais, temos o IDEB, e vou utilizar aqui o IPR. Esse IPR, para vocês terem noção, né, porque o tempo é curto, quando ele é 1, significa que temos uma equidade racial. À medida que ele vai se afastando de 1, se for acima de 1, mostra que a população negra tem vantagem. Se for abaixo de 1, mostra que a população negra tem desvantagem em relação à população negra. E quanto mais próximo a 0, maior é a desigualdade. Eu acho que, bem resumidamente, quem quiser ter mais detalhes pode entrar em contato comigo mais tarde, depois, para poder a gente estabelecer, discutir. Mas, pegando esse IPR, a partir dos dados do IBGE, de 2000 para cá, a gente tem o seguinte cenário. De acordo com o IPR, na graduação, em 2004, esse índice era 0,27, portanto, abaixo de 1. Em 2012, esse índice ele foi para 0,37. E isso significa que a implantação do sistema de cota melhorou, reduziu a desigualdade racial na graduação nas universidades. E, no último, na pesquisa feita pela PNAD contínua do IBGE, que é dezembro de 2019, janeiro, fevereiro e março de 2020, nós temos 0,5. Ou seja, saímos de 0,27 em 2004 e alcançamos 0,50. Nós percebemos que a gente reduziu a desigualdade, mas ela permanece. Só para você ter ideia, esse 0,5, que é meio, significa que a chance de uma pessoa negra acessar a graduação é metade da chance de uma pessoa branca. Por exemplo, se nós tivermos 100 negros, e se 10 cursaram alguma graduação, na população branca, a cada 100 brancos, 20 brancos cursaram a graduação, porque é o dobro. A quantidade negra é metade da de branco e de branco o dobro da de negro. Ou seja, a chance... Esse 0,5 mostra que a desigualdade ainda é imensa, é intensa e precisamos avançar para reduzir. Se nós pegarmos o IPR para pós-graduação, em 2004, esse índice era de 0,20. Chegou a 0,26 em 2012 e de 2012 até a última pesquisa esse ano, teve oscilações para mais
e para menos, de modo que praticamente ela permaneceu constante ao longo da década de 2010. Em 2004, tínhamos um percentual de 12% de negros na pós-graduação e hoje temos um percentual de 22%. Portanto, podemos afirmar que praticamente a desigualdade na pós-graduação ela se mantém, né? Se manteve ao longo do tempo. Enquanto que no mesmo período nós percebemos a redução da desigualdade na graduação. Isso mostra, como eu já falei anteriormente, mostra que a importância da cota raciais para reduzir a desigualdade no âmbito acadêmico, no âmbito universitário. E mostra também que a não implantação da cota na pós-graduação fez com que a pós-graduação se mantivesse com o mesmo percentual de negros ao longo do tempo. Os dados aqui apresentados mostram que o processo de enegrecimento da universidade, iniciado com as cotas, precisa percorrer um longo caminho para que tenhamos efetivamente um equilíbrio, uma equidade na presença negra e branca na universidade. Ou não branca e branca, né? Porque aí isso inclui também os indígenas, a população cigana, os quilombolas. Os dados também mostram que o processo de enegrecimento ficou restrito à graduação, e o corpo docente permanece o mesmo diante da cota, praticamente. No tocante ao número de docentes negros na graduação e pós-graduação, temos o seguinte: número de negros na educação superior pública não chega a 18%. E na pós-graduação, praticamente, não existe, 8%. Se nós pegarmos o IPR, aquele índice que mede a desigualdade, a gente vai ver mais um absurdo. O IPR na graduação é de 0,19 e na pós-graduação é de 0,09, quase zero. Ou seja, seria a perfeição da desigualdade racial na pós-graduação, o que mostra que é urgente a gente implantar cotas raciais, pelo menos cotas raciais, na pós-graduação. No quesito de graduação, os brancos têm 5 vezes mais chances que o negro. Na pós, 11 vezes mais chance. Bom, aproveitando o debate, não sei quanto tempo resta ainda, aproveitando o tempo que ainda me resta, vou apresentar aqui, vou também aproveitar para apresentar os dados da desigualdade salarial entre brancos e negros graduados e mestres e doutores. O salário médio dos doutores é maior do que dos mestres. Tá, desculpa, eu me atrapalhei aqui. O salário médio dos doutores é maior do que o salário dos mestres, e o salário médio dos mestres é superior ao salário médio das pessoas que só fizeram a graduação. Mas a desigualdade racial permanece. Um doutor branco, recebe, em média, quase R$12.000. Uma mulher negra doutora recebe R$8.600. Ou seja, uma mulher negra doutora recebe, em média, 72% do salário de um doutor branco. Entre os mestres, uma mulher negra recebe 46% do salário de um homem branco. E na graduação, uma mulher negra recebe 45% do salário de um homem branco. O que percebemos aí é que a desigualdade permanece de forma escandalosa, com uma forte influência de gênero. Nos mestres, uma mulher branca recebe, em média, rendimentos superiores ou quase igual ao de um homem negro. Que isso também, assim, ou seja, o que acontece, de um modo geral, na população, se reproduz também entre os mestres e os doutores e os graduados. Portanto, o que podemos concluir é que, embora tenhamos avançado na redução da desigualdade racial na universidade, na graduação, na pós ela se mantém. No corpo docente, como eu acabei de mostrar para você, é urgente a implantação de cotas, a efetivação de cotas para professores. O governo federal aprovou o sistema de cotas, mas penso que precisamos lutar no âmbito estadual para cotas para professores também para as universidades. Ana, eu me perdi aqui no tempo, não sei quanto tempo eu tenho. Se você puder me anunciar.
Enquanto isso, para poder ver se eu continuo, se eu... Oi, Ivi. Já deu tempo? Jean, você pode ficar aí mais 5 minutinhos no máximo. Tá, deixa eu ver aqui. Ai. Deu uma confusão aqui que eu acabei me perdendo, que o celular apagou. Desculpe aí. Bom, eu acabei me perdendo aqui na fala, mas eu acho que é isso. Eu acho que os dados que eu mostrei aqui para vocês, eles que são dados oficiais, dados que o IBGE faz a cada 4 meses, ele mostra de forma contundente a desigualdade racial no âmbito das universidades brasileiras. Reduzimos pouco na graduação, saímos de um índice de desigualdade de 0,24 para 0,50, portanto, ainda temos aí um caminho muito grande para poder a gente ter uma equidade, algo razoável no âmbito das universidades, e na pós-graduação é escândalo. A gente praticamente tem o mesmo percentual de negros que tínhamos há 15, 20 anos atrás. E aproveitando o debate, acho que é importante aqui, que estamos todos reunidos, pautar o debate sobre cotas para concurso público no âmbito estadual, ou pelo menos cotas raciais para professores universitários. Obrigado a todos, vamos para o debate e aí a gente amplia as discussões. Os dados que já nos apontou, que já nos trouxe, são extremamente sensíveis no revelar o quão ainda vivemos sobre a desigualdade, o quão a desigualdade racial nos martiriza. Gostaria de lembrar, antes de passar as perguntas, que não temos cotas para pós-graduação na UFES. Das universidades estaduais baianas, apenas a UNEB mantém a nova resolução, né, a adoção das cotas para pós-graduação. A UFES, a UESC e a UESB ainda não definiram essa ação afirmativa na pós-graduação. Temos as cotas para pós-graduação nas federais baianas. A UFB, a UFSB, a UFOB, essas universidades federais, junto com a UFRB, têm cotas para pós-graduação. E aqui vale lembrar que a portaria do MEC, a portaria de 2016, a portaria número 13, de 11 de maio de 2016, foi a portaria que estabeleceu cotas para pós-graduação em todas as universidades federais. Nas estaduais, nós não temos uma legislação estadual sobre essa questão. É algo que a gente está cobrando ao governo do Estado. Não temos. Então, cabe a cada universidade, dentro do seu exercício de autonomia, fazer a sua própria resolução, definir pela opção, né? É interessante destacar que, em geral, as universidades, né, têm os seus cursos, os seus projetos pedagógicos que variam de suas ações, inclusive da pós-graduação, alicerçadas, orientadas para atender aos ditames da legislação federal. Entretanto, né, no que diz respeito à resolução das cotas raciais para pós-graduação, há um silenciamento. E, nesse sentido, a UFES ainda não aprovou, ainda não colocou na mesa do CONCEP ou na mesa do CONSUL o debate
sobre as cotas para pós-graduação. Embora esse debate venha ocorrendo já há algum tempo, dentro de espaços como o NEAB, dentro de espaços como a Comissão de Ações Afirmativas. A Comissão de Ações Afirmativas, que foi criada desde 2006, quando foi criadas as cotas para graduação, e que, ao fazer o relatório dos 10 anos das ações afirmativas na UFES, e ao fazer o seminário dos 10 anos das ações afirmativas na UFES, colocou na mesa o debate sobre as cotas na pós-graduação. Nas reuniões da Comissão de Ações Afirmativas, lembramos que a professora Edna Araújo sempre foi uma representante que colocou para a discussão do grupo a necessidade da UFES enfrentar essa discussão. E foi a própria professora Edna Araújo que foi convidada pela Comissão de Ações Afirmativas e pela PROPAI para participar do seminário de 10 anos, né, colocando a sua fala numa mesa que tinha como pauta as perspectivas futuras sobre as ações afirmativas na UFES. Lembramos ainda que, em novembro de 2018, dentro das atividades do Novembro Negro, foi realizada uma mesa sobre cotas na pós-graduação na UFES, mesa essa que foi coordenada pelo então pró-reitor de pesquisa e pós-graduação à época, o professor Esteu Vieira, e teve a fala da professora Dina da UNEP, né, que nos apresentou um pouco das perspectivas sobre a pós-graduação, as cotas para a pós-graduação no Brasil e na UNEP. Então, nesta mesa de hoje, nós estamos trazendo mais uma vez o debate à cena, né? Aproveitando que estamos numa jornada que tem como temática geral a questão das trilhas, né, e a pluridiversidade. Não é possível permanecermos com a pós-graduação, né, sem encarar essa pluridiversidade étnico-racial. Por isso, esta mesa se coaduna com a temática da jornada e com os desafios que estão sendo colocados para a UFES enquanto uma instituição universitária, uma instituição de ensino superior que deveria olhar para esta portaria número 13, de 11 de maio de 2016, que há poucos dias foi objeto, né, da saída do então ministro da Educação, que nesse momento eu não quero repetir o nome daquela pessoa não grata, né? Mas, em razão, inclusive, da ação dessa pessoa não grata, né, a Câmara de Políticas Afirmativas, junto com a Câmara de Pós-Graduação ou a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, assinaram uma nota, a professora Sandra Nívia e a professora Silvone, essa nota está na página da PROPAI, né, uma nota de repúdio à ação daquele então ministro. Então, isso para mim é um sinal de que o debate sobre as cotas na pós-graduação da UFES é urgente, é necessário, né, e se está colocado na ordem do dia. Mas eu sou apenas uma mediadora, né? Vamos fazendo algumas considerações ao longo aí da nossa mesa. E tem aqui algumas perguntas, não é? Uma das perguntas colocadas, que nos foi passada, diz respeito à questão de se a essa discussão colocada, a professora Adriana Oliveira nos pergunta: o que estamos esperando para a implementação das cotas nas ações afirmativas ou das ações afirmativas na pós-graduação?
Essa é uma pergunta que a professora Adriana Oliveira coloca para os nossos expositores. Uma outra pergunta vai na esteira da questão da participação dos não negros nessa luta. A pergunta vai nesse sentido, me parece que a partir da fala do professor Jean. E há uma outra questão aqui colocada, no sentido de, diante da fala da professora Ive, que a prática que a professora Ive relatou, né, acerca das discussões dos cotistas dentro do grupo Firmina, se isso não é um exercício da prática do Ubuntu. Eu vou fazer uma breve consideração sobre a primeira pergunta, para eu depois ter um pouquinho mais de tempo sobre a segunda. O que é que nós estamos esperando? Na verdade, na UFES, esse corpo, né, de pensadores e pensadoras negras que estão envolvidos com as políticas de ações afirmativas, nós estamos em um campo de batalha. Então, assim, o que nós estamos esperando é ampliar, né, o conhecimento, é ampliar as possibilidades de desconstrução de um estereótipo sobre o ingresso de cotistas na pós-graduação, para que a gente possa ter um entendimento de que isso é processo de luta. Nós tivemos uma luta, um embate muito, muito significativo para aprovar as cotas na graduação. Quanto tempo a UFES levou para implantar as cotas na graduação depois da UNEB? Então, eu considero a UFES uma universidade que, aos olhos da elite feirense, é uma universidade de excelência. E eu não estou aqui dizendo que ela não é de excelência. Mas quando a elite, ela considera que aquele é um espaço de excelência para os seus, ela não quer dividir esse espaço com os outros, ou seja, nós. Então, a nossa luta e o nosso desafio tem sido exatamente esse. As discussões e os debates, por você mesmo, Ana Maria, pela professora Edna, pela professora Norma, que é uma grande referência, minha parceira de luta, que compomos a Comissão de Ações Afirmativas da UFES, não é fácil convencer os nossos colegas de que essa política é uma política de redução das desigualdades sociais. Nós entendemos que um estudante que consegue se graduar, um estudante negro, os dados que Jean trouxe mostram aí que ainda é muito ínfimo a proporção de negros e negras com graduação. Muito mais ainda ínfimos na pós-graduação. E eu preciso destacar aqui que o fato de ter cotas na pós-graduação não é para se ter um entendimento de que temos garantido essa entrada, porque o processo, ele é um filtro. Não é fácil a gente ingressar numa pós-graduação, passar por uma banca avaliadora que avalia o seu projeto, e aprovado você depois tem que, dentro dessa instituição, desse espaço, você tem que ter um orientador ou uma orientadora, e eu garanto para vocês que ainda quando a gente tem um orientador, uma orientadora dentro da pós-graduação, não significa que está garantido que você vai se titular. Porque eu tive um enorme problema com o meu orientador, que em determinado momento, ele achou que eu não precisava fazer discussão de corpo negro, apenas de corpo, porque a gente estava com assim, uma deficiência de fontes, com uma dificuldade, né, de fazer o texto da qualificação, estava muito, um texto sem muita densidade. E que tal, Ive, você não optar por discutir apenas corpo? Para que vocês possam entender quais são as nossas dificuldades dentro da pós-graduação. Como o corpo negro era meu objeto de pesquisa e não dele, eu optei trocar de orientador.
Mas como eu sou uma filha de Oxum, logo eu fui iluminada e tive uma outra professora para me orientar, a professora Delcele Mascarenhas. A nossa luta, desde então, tem sido essa, porque ainda titulada mestre, eu encontrei muitas dificuldades para passar em concursos e seleções para a universidade pública. Não encontrei tanto problema na universidade privada, porque na primeira seleção, em 2006, eu passei. Mas na UFES, foram 8. Em todas, eu não fui aprovada em primeiro lugar. Eu não fui reprovada na UFES, mas eu não consegui entrar. E no dia da minha posse, eu disse para a mesa de professores e professoras que estavam chegando e da gestão que ali estava sentada, que eu levei 10 anos para ingressar na universidade pública e agora eles iam ter que me engolir. Quando eu digo que eu estou em marcha, é porque nós estamos envolvidos através da Câmara de Ações Afirmativas, buscando argumentos para que a gente possa conseguir convencer a totalidade de docentes desta universidade que as cotas, ela diminui as desigualdades de renda, as desigualdades sociais, ela oportuniza a sociedade de sofrer uma grande transformação. E aí as pessoas ficam perguntando por que a sociedade é tão violenta. Pare e pense sobre a desigualdade que é estar no ensino superior e ter uma titulação de mestre e doutores, que te permite avançar nessa cadeia, né, de transformação social. Mulheres negras saem da base da pirâmide, onde a gente sempre ganhou menos, segundo os dados que o Jean trouxe. A gente ainda ganha menos que os homens negros. Aí eu já tomo aqui o espaço para responder a segunda pergunta e dizer que, efetivamente, ainda que a gente não tivesse se apossado da literatura sobre a filosofia africana Ubuntu, a Irmandade Negra já é algo intrínseco. As populações negras sempre se ajudaram. O professor Wilson tem um trabalho sobre pós-escravidão, sobre trabalhadores de ganho, e como essas relações de troca de mercadoria, elas acontecem, basta você ir em qualquer feira, e você vai perceber como existe essa irmandade, como existe a solidariedade entre negros e negras, de trocar o dinheiro, dar o troco para você, não tem a mercadoria, ele pega aqui, ele pega ali. Isso é ciência, isso é conhecimento, só não é reconhecido e nem valorizado. E quando a gente se apossa e tem conhecimento sobre a filosofia Ubuntu, a partir de Desmond Tutu, que aplicou essa filosofia nos tribunais de Comissão e Verdade no fim do Apartheid, e ele conceitualiza o Ubuntu como a máxima do que sou pelo que somos. Não dá para a gente pensar uma sociedade aonde a branquitude, ela não reconhece o negro como outro. Como é que você vai ter empatia pelo outro se você não reconhece nele humano? Então, o Ubuntu, dentro do Firmina, acabou sendo essa filosofia de vida, porque ela implica sobre nossos corpos a necessidade de transformar no cotidiano todos os nossos espaços formativos. E que bom que a gente tem acesso a outras possibilidades filosóficas, educacionais, para poder implantar dentro desse espaço que, majoritariamente, sempre foi um espaço branco, da ciência branca, da literatura branca. A possibilidade de Ubuntu é que a gente possa trazer outras epistemologias de mulheres negras, epistemologias de quilombolas, de ribeirinhas, trazer para dentro da universidade o conhecimento das benzedeiras, dos povos indígenas. Todo esse movimento ele se concretiza no Firmina, fora dele, mas muito dentro da universidade. Por isso, aonde Ives estiver, estará um corpo político pautado pelo princípio de Ubuntu, que entende que a gente precisa valorizar os atributos de Ubuntu, que são solidariedade,
gratidão, partilha, espiritualidade. Não existe felicidade no mundo sem o outro. O Ubuntu, ele reconhece o que você é e não o que você tem. E para nós isso é muito importante, porque a nossa performance dentro da universidade, ela está sempre revelando o corpo periférico que somos. Podemos chegar à titulação de pós-doc, mas seremos sempre um corpo periférico. E aí? Jean, meu caro. Pronto. Então, E nos deixa sem palavras. Não, então, eu estava pensando, assim, quando eu estava pegando os dados, tratando, né? E assim, me questionando por que a gente não conseguiu, assim, não falo a gente apenas da UFES, mas, assim, a gente, enquanto docente de universidades brasileiras, por que a gente não conseguiu avançar na pauta de cota na pós-graduação? Eu tenho a impressão que passa uma sensação de que, já tendo instituído a cota na graduação, resolveu-se os problemas relacionados à desigualdade racial. Eu estava conversando com meu namorado, né, sobre isso, e ele ficou surpreso com os dados que eu apresentei para ele. Eu mesmo fiquei surpreso, né? Assim, há muito tempo que eu não pego esses dados para trabalhar. E o que eu percebi que assim, que os dados, eles mostram que a gente está completamente equivocado naquilo que a gente imaginava, do senso comum. As desigualdades permanecem. Bom, como é que a gente faz para poder reverter esse processo? É aquilo que Ive falou, com a luta. E vamos ter que convencer os nossos colegas e companheiros brancos, né? Porque, conforme eu falei para vocês, 18% dos professores, apenas 18% dos professores é negro, e na pós-graduação apenas 8%. E, a depender do curso, você pode ter curso que não tenha professor negro nenhum, né? Eu lembro que quando eu cheguei na UFES, em 2004, na posse, eu vi alguns professores negros durante a minha posse. E quando eu estava na DUFES, a gente, vez por outra, ia para a posse dos professores. E algo que me assustava é que a presença de professores negros passados em concurso na UFES, ela tinha... A sensação que eu estava tendo é que a cada posse estava tendo uma redução da entrada de professores negros, né? Ou seja, ao invés da gente ampliar, até porque a gente aprovou cotas, temos mais gente graduada, consequentemente, mais gente na pós-graduação e, consequentemente, mais gente professor. Mas não é isso que acontece. Bom, tem isso, a necessidade da gente lutar pela implantação das cotas, e tem isso que também que Ive falou, né? Tem também o racismo individual e institucional. Eu tenho um amigo, eu posso falar o nome dele porque ele inclusive fez artigo para poder relatar o caso que ele sofreu, que é o caso Ari Lima, que foi um caso de racismo que aconteceu, fica arrepiado com essas histórias, que aconteceu na UNB. Ele foi o segundo colocado, ele foi na aprovação dele para o doutorado, ele foi o segundo. E acho que era um dos poucos estudantes negro, gay, nordestino. E ele foi reprovado numa disciplina por um professor que hoje a gente pode dizer que é um professor racista, porque o próprio Conselho Superior conseguiu dar ganho de causa a Ari, que hoje é nosso colega professor da UNEB. Ou seja, além da gente conseguir a entrada, a gente precisa garantir também a permanência desses estudantes. E não apenas a permanência material. É necessário também que a gente tenha um ambiente que não seja hostil às pessoas negras nas universidades, né? Então, a gente que é negro, nós sabemos muito bem
o que é ser negro numa universidade cuja maioria é branca. E quando a gente vai falar sobre as nossas dificuldades, muitas vezes a gente não consegue ter empatia dos nossos companheiros, colegas brancos, né? E isso acontece muito. E no ambiente sindical também, também acontece, né? Assim, eu fui diretor da DUF, mas também eu fui vice-presidente do Andes. E, bom, eu senti na pele a dificuldade da gente avançar na pauta LGBT dentro do sindicato. Para vocês terem uma ideia, quando a gente aprovou o primeiro seminário LGBT do Andes, a preocupação dos professores era que o termo LGBT ficasse o mais distante possível da palavra Andes, para não associar LGBT ao Sindicato Nacional. Isso foi em 2012. De lá para cá, a gente avançamos muito no debate da questão LGBT e no debate de mulheres, né? Então, eu acho que, assim, voltando ao assunto, como é que, assim, por que a gente, né? E como faz para a gente avançar, a gente precisa começar a fazer as mobilizações, a pautar nas áreas de conhecimento, nos departamentos. O movimento estudantil precisa se posicionar. A diretoria da DUF também, acho que, de repente, a gente, né, nós professores, precisamos sentar com os diretores e apontar para ele que é necessário a gente estabelecer talvez uma campanha pró-cotas na pós-graduação, porque o cenário que eu mostrei para vocês aqui é escandaloso e a gente não pode conviver com isso de forma confortável. Bom, e apenas para finalizar, tem pouco tempo, né? Eu estava vendo aqui cotas na pós da UFBA. Eles estabelecem 30% para negros e 5 vagas, salvo engano, para estrangeiros. Na pós de arquitetura, parece que tem, acho que 20 vagas. Enfim, esse percentual, ele ainda é pior do que o índice que nós temos. Esse percentual que a UFBA aprovou, ele do ponto de vista do nível que nós estamos hoje, seria um retrocesso. Apesar de politicamente a UFBA ter aprovado cotas, mas esse índice que a UFBA aprovou, ela não consegue apontar para a gente reduzir a desigualdade. É necessário que tenha um índice maior do que 30% para poder a gente reduzir, de fato, efetivamente, a desigualdade racial na pós-graduação. Luana, eu posso fazer uma adendo? Pode, Ive. Todo. Eu gostaria de trazer aqui um pouco sobre a nossa experiência, sobre a pesquisa por nós desenvolvidos do Grupo de Pesquisa Firmina, com a coordenação do professor Wilson Matos, onde a gente avaliou o desempenho e a trajetória dos primeiros estudantes egressos da UNEB. Porque recai sobre nós, negros e negras, o fato da gente enfrentar as dificuldades dentro desse espaço de excelência, de dizer que nós não temos condições suficientes de acompanhar alguns conteúdos, os estudantes têm muita dificuldade com a literatura, e isso vai fazendo com que cada um desses estudantes cotistas, eles vão tendo um adoecimento mental. Uhum. Eles vão encontrando dificuldades tão grandes e se sentindo solitários e sofrendo várias discriminações de professores que diz, na minha disciplina, você nunca vai passar, porque engenharia não é para mulher. Ele só não acrescentou que era para mulher negra e pobre. Então, o sentido, né, da gente entender qual foi a necessidade de fazer uma pesquisa sobre esses primeiros estudantes egressos, era para poder trazer para a sociedade dados que dissessem para a sociedade de que mesmo com todas as dificuldades, o número de evasão é mínimo, e na época os dados que nós tivemos foi de ótimo desempenho dos estudantes, principalmente na área das humanas. Algumas evasões no campo do direito, e aí a gente entende por quê. Mas foi uma pesquisa que teve importância
para o desenrolar, né, de muitas políticas dentro da própria Universidade do Estado da Bahia. E o que eu queria dizer ainda sobre o Ubuntu é essa rede de solidariedade que os estudantes negros, povos indígenas, ciganos, trans, travestis e deficientes, ao entrar na universidade, vocês precisam se achar. Vocês precisam se encontrar para unir forças e se potencializar, porque a universidade é um espaço de conhecimento, mas também é de adoecimento. E eu fico muito feliz quando eu tenho estudantes e egressos que voltam a me procurar para dizer que eles querem descolonizar os espaços em que eles foram ingressos em escolas públicas, escolas privadas, porque descolonizar é preciso. A gente precisa trazer outras linguagens, a gente precisa entender que é preciso reconhecer e valorizar culturas historicamente invisibilizadas, como a dos povos africanos e dos povos indígenas. Eu acho que só assim a gente consegue angariar simpatia e empatia de colegas que não entendem que a universidade mudou. A universidade, quando ela aplica o sistema de cotas, ela oferece a riqueza da diversidade, mas muitos professores se mantêm o seu conservadorismo, mantendo as mesmas literaturas, as mesmas fontes e os mesmos processos avaliativos. Então, por que a universidade não vai mudar? Por que ela precisa se manter com essa genealogia, com essa estrutura? Então, o nosso movimento é se unir cada vez mais, vocês, todos e todas, que se dizem antirracistas, a hora de provar que são, está aí. Creio que os próprios adendos colocados agora pela professora Ive e os relatos também apontados e trazidos por Jean acabam que respondendo parte das questões que foram colocadas aqui. Ainda temos um tempinho para responder, né? Vai ficar algumas que não vai ser possível mesmo em função do tempo, o que nos remete a um compromisso de voltar a trazer o debate à cena, não é? É um debate bastante instigante, né? E eu vou tentar responder duas perguntas rápidas e vou passar mais duas para vocês no curto tempo que nós temos, não é? Porque uma das perguntas colocadas pela Maria foi: quem decide a introdução das cotas na pós? Os conselhos de cada programa ou os conselhos superiores, Consul e Concep? Na verdade, não há uma regra. Quando a gente estuda e pesquisa sobre as cotas na pós-graduação, a gente observa que há decisões que estão pautadas em resoluções dos conselhos gerais, dos conselhos superiores, Concep ou Consul. Há modalidades em que foi estabelecida por autonomia do programa, então, do colegiado do próprio programa, né, uma decisão do programa. Há situações de lei estadual, né, e há programas externos que incentivam, como os programas anteriormente realizados pela Fundação Ford. Então, no caso da nossa UF, cabe exatamente isso que Jean colocou, uma campanha em favor das cotas na pós-graduação, né? E lembrando, as cotas na graduação, ela veio da luta do movimento negro, né? Lembrando, ela vem de fora da instituição, ela chega pelo NENUEFES e chega, enfim, ao Consul, depois de todo um levantamento, inclusive para provar, né, que havia um número muito pequeno de graduados nos cursos da UF. Será que é necessário um levantamento sobre o perfil de docentes, como Jean apontou, e de discentes da graduação
a reitoria de pós-graduação que a Propai se debrucem e façam esse levantamento, que tragam os dados, né? Os dados que Jean traz sobre a desigualdade racial externa ao UFES, com certeza se refletem nos cursos de pós-graduação da UFES. A dificuldade é essa? Então vamos colocar a mão na massa, né? Em alguns cursos considerados elitistas, é uma pergunta, estão ocorrendo denúncias com relação às cotas. Existem algumas alternativas que estão sendo adotadas para fiscalizar fraudes nesse sentido? Em relação a cotas na graduação, sim. Existe, sim, medidas, não é? Já há algum tempo, as denúncias podem ser feitas através da ouvidoria da UFES. Já há algum tempo, a UFES vem atuando com as comissões de sindicância, né? E nós estamos vivendo, neste momento, numa ação efetiva da Propai e da Câmara de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, a implantação das comissões de verificação, né? Então, ações de combate às fraudes existem sim na UFES, né? E elas estão em franca marcha. Vamos a duas perguntas, porque temos apenas 5 minutos. Como entender a informação sobre o aumento do número de negros na universidade e, ao mesmo tempo, a distância entre o reconhecimento das titulações do sujeito na perspectiva de gênero? É uma das perguntas colocadas para vocês. Uma outra. Vocês enxergam nesses ataques à ciência e às universidades públicas como uma ação racista que tenta impedir e menosprezar as conquistas dos negros rumo a uma vida mais digna? Deixo com vocês. 4 minutos. Ive e Jean, temos 4 minutos. 2 minutos para cada. Seu áudio, Ive. Eu nem vejo essa última questão como uma questão, mas eu acho que a pessoa está ratificando, né? Que, na verdade, a gente vivencia. Então, o que eu posso afirmar para vocês é que existe um movimento muito sério e de muito compromisso de homens e mulheres negros, representantes dos povos indígenas, ciganos, trans, travestis e deficientes, que estão na luta para que a gente possa ter uma universidade que entenda as culturas, que pensem esses corpos dentro da universidade e reconheçam e valorizem esse corpo discente, principalmente. E desde já eu agradeço a todos e a todas que deram esse minuto de tempo para nós aqui no final. Muito obrigada. Jean. Bom, são 3 minutos só, não tem como responder, infelizmente, mas acho que outros encontros virão e a gente terá mais tempo para poder aprofundar as várias perguntas e os vários temas que foram colocados aí. Então, acho que, primeiramente, agradecer mais uma vez a Ana pelo convite e também parabenizar a sua iniciativa. De suma importância de pautar o debate de cotas na pós-graduação e também fazer uma avaliação como é que está a desigualdade na graduação, porque, conforme eu mostrei, infelizmente a desigualdade na graduação ainda não reduziu do jeito, na perspectiva que nós desejamos. Então, mais uma vez, se parabenizar a Ana, também gostaria de parabenizar a Ive pela fala e compartilhar esse momento aqui, e acho que teremos outros momentos para a gente avançar na luta para efetivamente a gente conseguir implantar a cota na pós-graduação na UFES. Tá bom? Boa tarde a todos, e o pessoal de casa também obrigado pela audiência aqui. Eu gostaria de fazer uma breve leitura aqui nesses 2 minutos que nos restam, né? Agradecer imensamente aos organizadores da jornada virtual que, em meio a esse processo de pandemia, estão aí, né? Nos auxiliando, nos orientando, conduzindo esse processo. Agradecer a Ive e Jean por terem aceitado o convite. Agradecer ao NEAB por acreditar na proposta, né?
convidar a todos para uma mesa que haverá no dia 31 sobre os desafios da pós-graduação, né? Uma mesa que vai ser realizada com a professora Silvane e professor Marcos Bazano. Vai ser um momento importante, né, para colocarmos o desafio das ações afirmativas na pós-graduação, mais uma vez, em debate, né? E dizer que a pós-graduação é, por excelência, um lugar de produção de conhecimento, de ciência, um lugar que se propõe a pesquisar e se inquietar, a propor questões e soluções para a sociedade. Esse lugar, para se manter saudável, deve estar livre de certezas absolutas e verdades externas. Deve ambicionar o novo, valorizar a diversidade, a pluridiversidade e todas as possibilidades que ela traz. Desse modo, o estabelecimento das cotas na pós-graduação representa um grande avanço na luta por justiça social e por reparação em nosso país. Esse é o nosso desafio. A universidade não pode fugir desse desafio. A universidade, que se diz socialmente referenciada, precisa encarar isso de frente. A hora é essa. Um obrigado a todos que participaram desse momento conosco, pela plataforma, pelo YouTube. Dizer que o momento é difícil, mas estamos juntos. Vamos seguir juntos. Como diz Ive, vamos junto na perspectiva do Ubuntu. Obrigado a todos. Até breve. Obrigada.